Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, então vai ser muito lindo o que vai acontecer aqui esse final de semana, você não pode perder. Festa de tabernáculos, sábado e domingo. E aquilo que eu recebi em Israel, eu vou estar transmitindo para vocês nesse final de semana. Amém, pessoal? Vai ser muito legal. E quem puder, faz um apelo aí para o seu esposo, sua esposa, seus filhos, porque o tema da festa de tabernáculos lá em Israel foi todas as famílias da terra. Então as famílias foram abençoadas, né? Então é essa bênção que eu quero transmitir para vocês aí no domingo, tá bom? A festa é sábado e domingo, mas domingo de manhã vai ser a celebração, 9 horas da manhã. Não esqueça de trazer aí, né, se possível, venha com toda a sua família receber a bênção de Israel. Amém? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versos 4 e 5. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, não pescamos nada a noite inteira. Todavia, confiando em tua palavra, repita comigo, confiando em tua palavra. Diga assim: eu não pesquei nada, mas confiando na tua palavra, lançarei a minha rede. Diga graças a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glórias a Jesus de Nazaré. Amém. Queridos, olha só. Como eu falei para vocês, vocês têm que colocar na agenda de vocês a viagem de vocês para Israel. Pastor, é muito caro, como é que eu vou? Não sei. A provisão é de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, gente. E quando você volta de Israel, você volta mais convicto do que nunca, que o Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Então eu quero que nessa noite você entenda que nós servimos a um Deus que opera milagres e que esse Deus é verdadeiro, esse Deus é real, que você pode ficar tranquilo, você pode descansar nele, porque ele vai operar o milagre na tua vida. Amém? O título do sermão nessa noite é Milagres no Mar da Galileia. Vamos repetir? Milagres no Mar da Galileia. Queridos, quando você chega em Israel, só a existência de Israel já é um milagre. Já é um milagre. Dessa vez que eu tive a Israel, a guia que ficou com a gente, ela é uma judia messiânica. O que é um judeu messiânico? É um judeu que acredita em Jesus, né? Então ele é judeu, mas ele é um judeu messiânico, porque ele acredita na pessoa bendita de Jesus. Então assim, as informações que a gente teve com ela, é uma senhora de cabelos claros, uma senhora muito, muito, muito legal, muito bacana. Ela é brasileira, ela morou no Brasil durante 18 anos, e hoje ela vive, mas ela é judia. Então ela quando houve a dispersão dos judeus pela terra, a família dela veio para o Brasil e ela ficou 18 anos aqui no Brasil. Por isso que ela fala muito bem o português. Mas a nacionalidade dela é israelita, ela é lá de Israel. E aí, então ela dando para a gente as explicações, e ela mostrava para a gente por que há tanta guerra por causa da terra de Israel. Por que há tanta terra? Vocês sabiam quantas vezes Jerusalém foi destruída e construída de novo? 17 vezes. Essa cidade linda que a gente viu aqui, né? Aquela cúpula dourada, que hoje é uma mesquita, aquilo tudo de pedra, gente, aquilo de noite, né? Se tiver como colocar, Clebinho, coloca aquela foto né, como dá uma parada ali. Aquilo ali de noite, as luzes, parece que Jerusalém é toda de ouro, porque lá só pode construir com pedras, tem que revestir de pedra, porque Israel o que mais tem é pedra, né? E aí tem o seguinte, lá não tem como vocês, eu moro ali na rua tal, você passou uma casa vermelha, uma casa, não tem, porque não tem casa vermelha, não tem casa verde, as casas são todas de pedra,
né? Vamos ver se ele consegue, daqui a pouco vai chegar lá. As casas são todas de pedra, né? E aí o que acontece? Quando chega de noite, as luzes se acendem, e aí você no Monte das Oliveiras, você olha para a cidade de Jerusalém, você parece que a cidade é de ouro. Já é algo também profético, porque a Jerusalém celestial ela é toda de ouro, amém? Isso, a Bíblia nos diz, a Jerusalém celestial é toda de ouro, mas a Jerusalém física, ela já tem essa aparência. Quando você olha do Monte das Oliveiras para Jerusalém, né, como é tudo de pedra, e as luzes quando acende, parece que a cidade é toda dourada, é uma coisa linda, 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 né? E aí, por que existe tanta briga? Né? Por que existe tanta competição por causa de Israel? Vocês sabiam que Israel não tem uma gota de petróleo? Tem uma gota de petróleo em Israel. Israel, se você furar o chão, não aparece uma gota d'água, a terra é seca. Ali você, tá vendo aí, ó? É tudo de pedra. Então o que acontece? Quando de noite acende as luzes, tudo fica, parece que a cidade é de ouro, né? Exatamente como a Bíblia fala na Jerusalém celestial. Então o que acontece? A terra de Israel é uma terra seca. E aí você está vendo ali, aquilo que tudo verde. Você chega para ver, né? Como é que é lá na... Isso aí, gente, eu vi, meus olhos viram. Eu estou contando um milagre que eu vi. Nasce planta da pedra. Quem já viu nascer planta da pedra aqui? Nasce planta da pedra. O solo é seco. Como é que essa vegetação fica verde desse jeito? Israel não chove. Chover em Israel é raríssimo. Quando chove Israel, chove só um período. Então, como é que os judeus sobrevivem? Como é que a agricultura de Israel é uma agricultura tão farta? Vocês viram o tamanho das frutas? Aquilo que está na minha mão é uma romã. Gente, é enorme. Os cachos de banana lá são quilométricos, né? Como é que existe tanta fartura? Como é que a agricultura ela é tão rica, tão boa, numa terra que não tem água? Numa terra que se você furar, não é que nem aqui no Brasil você fura 10 metros, você já acha água, né? Lá você vai furar, você vai sair do outro lado e não vai encontrar uma gota de água. Tudo isso já é sinal da providência de Deus. É Deus, a terra é produtiva, a terra mana leite e mel, não é porque a terra, o solo é bom, é porque Deus faz esse milagre acontecer. E meus olhos viram isso. Israel não tem. Aí por que tanta gente compete? Por que tanta gente briga por causa de Israel? Porque a bênção de Deus está sobre aquele lugar, não é? Os outros povos, ainda que não acreditem em Deus, ainda que não temam ao Senhor, mas eles querem essa terra, porque essa terra é uma terra onde eles não se tem explicação científica, não se tem explicação geográfica. Por que Israel é uma terra tão próspera, se não tem uma gota de petróleo, se não tem uma gota de água no solo? Por que os animais lá se reproduzem com uma facilidade tão grande? Por que a agricultura de lá é tão boa numa terra onde é completamente seca? Lá é completamente árido, gente. Você andando pelas ruas, você só encontra pedra, o chão é totalmente seco. E quando chove lá, chove durante 2 meses, 3 meses, que é o período do inverno. O inverno lá começa agora em dezembro. E aí chove 2, 3 meses. O que eles fazem, né? Viram que eu mostrei para vocês um túnel que a gente passou por debaixo da terra? Aqueles túneis são cisternas que foram cavadas desde o tempo de Abraão. Lembra quando eu preguei sobre as cisternas? Que Abraão cavou e que depois Isaac cavou também, lembram? Então essas cisternas são antigas, porque como é que Israel consegue ter água? Israel consegue ter água através do armazenamento de água de chuva. Então chove 3 meses, eles enchem as cisternas, são cisternas que existem no solo de Israel, cisternas subterrâneas, eles enchem e depois é com aquela água que eles sobrevivem. É com aquela água que eles vão sobreviver, porque o Mar Morto, a água é muito salgada. Ali tanto que você não pode mergulhar, porque se você mergulhar, teus olhos, você não consegue depois enxergar direito. Você tem que sentar e ficar com a água até aqui, mas não pode mergulhar, porque tem um gosto de enxofre muito forte. Por quê? Porque ali onde é o Mar Morto, era onde foi a cidade de Sodoma e Gomorra, que Jesus, né, que o Senhor lançou com fogo, então ficou aquele enxofre, e a água dali ela não é uma água potável. Você pode tomar banho, uma água boa, até quimicamente muito boa para a pele, né? Então você pode ficar ali tomando banho. Tem gente que vem do mundo inteiro tomar banho na água do Mar Morto, que é uma água boa para a pele, mas você não pode mergulhar, não pode beber, né? Então, na realidade, água potável, o Mar da Galileia também não é uma água potável, é uma água muito salgada também, menos que o Mar Morto, mas pelo menos no Mar da Galileia ainda tem peixe, ainda tem vida. No Mar Morto não tem vida, né? Porque é muito salgado, não tem peixe que sobreviva lá. Por isso que o nome é Mar Morto, porque não tem vida. O Mar da Galileia é um mar também, que não é, a água não é tratável, mas também lá pelo menos tem peixe.
Então só tem o Rio Jordão que hoje está secando. O Rio Jordão ele está cada vez mais diminuindo. Uma das grandes preocupações do governo israelense é a manutenção do Rio Jordão, porque o Rio Jordão anda secando. Então como é que esse povo sobrevive? Esperando as chuvas que vêm do céu. Sabe o que acontece agora em Tabernáculos? Né? A bênção que eles vão buscar é para que o Senhor mande bastante chuva em dezembro. Então eles ficam agora em Tabernáculos festejando o novo ano que começa e pedindo ao Senhor que tenha abundantes chuvas em dezembro, janeiro e fevereiro, porque são 3 meses só de chuva. Acabou dezembro, janeiro e fevereiro, agora só no ano que vem. Então eles precisam armazenar água e eles pedem a Deus que mande chuva abundante para que eles possam armazenar bastante água para poder sobreviver. Então eu queria que você pensasse nisso, porque talvez você não tenha nem ideia do que eu esteja falando. Pastor, imagina você ter que armazenar água, um país inteiro, eu não estou falando de uma casa não, de um país inteiro, que depende de chuva durante 3 meses, porque gente, sem água ninguém vive. Alguém consegue viver sem água? Ninguém consegue viver sem água. Então você imagina o que é você ter que contar com chuva durante 3 meses para abastecer você de água o restante do ano, porque o calor lá é muito forte. O calor lá é 45 graus, 50 graus, né? Esse calor nosso aqui lá é moleza. Lá de dia é 45, 46 graus. Então vocês imaginem uma nação inteira, um país inteiro, pedindo ao Senhor que mande chuva, porque quem é que faz chover, gente? Quem é que faz chover? Deus. Existe alguma fórmula química? Existe algum método científico que faça chover? Sim ou não? Não. Só quem faz chover, quem é? É Deus. Então eles agora estão lá, foram 7 dias de festa de tabernáculos. Senhor, mande para nós abundantes chuvas. Então eles estão lá orando, pedindo ao Senhor que a fidelidade de Deus se renove sobre a vida deles, para que chova durante 3 meses, chuvas abundantes, para que eles possam armazenar água para o ano inteiro. E aí eu pergunto para vocês, e se não chover? E se não chover? Já teve época que choveu muito pouco. E a grande preocupação dos judeus é essa: se não chover, se não tiver uma quantidade suficiente de chuva, como é que a gente vai sobreviver? Eu quero dizer para vocês que os judeus nunca morreram de sede, nunca faltou água em Israel. Mas sabe por causa de quê? Porque Deus faz chover à medida certa. Nesses 3 meses agora, eles estão lá orando, estão lá festejando o tabernáculo, pedindo ao Senhor, porque eles dependem da chuva que vai cair durante 3 meses para poderem sobreviver. Então o que você vê em Israel? Um povo que vive o tempo todo dependendo de milagre. Um povo que vive o tempo todo dependendo de milagre. Porque a agricultura depende de milagre. Não tem água na terra, não tem água para irrigar a plantação. Então depende do que? Depende de milagre. Para que tenha uma boa plantação, para que tenha uma boa colheita, para que tenha uma boa colheita de cereais, eles dependem de milagre o tempo todo. Então a nação de Israel é uma nação que ou eles acreditam em Deus, ou acreditam, eles não têm escapatória. Porque moram numa terra seca, numa terra árida, uma terra que mana leite e mel, mas não tem uma gota d'água, né? Uma terra que não tem, eles precisam de orar ao Senhor para que o milagre da chuva aconteça, para eles poderem sobreviver. Então em Israel, ou você acredita em milagre, ou você morre. Por isso que eles são muito apegados à palavra de Deus. É interessante, sexta-feira, lá o sábado, eles são muito apegados às tradições do Antigo Testamento, né? Então lá, 6 horas da tarde começa o sábado deles começa 6 horas da tarde de sexta e vai até sábado no dia seguinte. 2 horas da tarde, vai até 6 horas do sábado, é o chamado Shabat, né? Então o que acontece? 2 horas da tarde fecha o comércio inteiro, não fica uma loja de shopping aberta, não fica um mercado aberto, porque todos os judeus param religiosamente 2 horas da tarde, porque às 6 eles têm que estar orando, fazendo a oração do Shabbat Shalom, né? O sábado de paz, né? Então 6 horas, todos os judeus. Então a nação inteira, a nação de Israel, o povo de Israel, toda a nação de Israel, as leis estão em conformidade, as leis de Israel são submissas às leis de Deus. Olha que coisa interessante.
As leis de Israel são submissas às leis de Deus. Então, 2 horas da tarde para todo mundo, para dar tempo de ir para casa. Para 6 horas da tarde, está todo mundo se preparando para fazer o Shabbat Shalom, para ficar até o outro sábado, 24 horas sem fazer nada. E sabe o que é não fazer nada? É não fazer nada mesmo. 24 horas lendo a palavra, a Torá, que é os nossos livros do Antigo Testamento, lendo a Torá, orando, indo à sinagoga. Só 24 horas de adoração, 24 horas na dependência, orando, buscando e lendo a palavra. Isso eles fazem de maneira religiosa ali, correta, 24 horas, né? E não adianta, não fazem nada. Gente, eles não apertam um botão de elevador. Sabe o que é isso? Eles não apertam um botão de elevador, né? Quando você entra no hotel, tem lá o elevador, que é elevador do Shabat. O que é o elevador do Shabat? Você entra, aí ele vai parando de andar por andar. Então tem outros elevadores que são para os estrangeiros, né? Aí esse você pode manusear. Mas tem um elevador que é reservado só para os judeus, e para quem entrar lá também pode, também vai. Só que esse elevador do Shabat, ele vai parando sozinho de andar por andar, porque eles consideram trabalho apertar o botão do elevador. Então eles não fazem literalmente nada. São 24 horas para estudar, para orar, para buscar ao Senhor. E as leis do país, as leis da nação de Israel, funcionam em submissão à palavra de Deus. Então viver em Israel, como eu fiquei agora esses 7 dias, estar em Israel, você não tem opção. Ou você acredita em milagre, ou você não acredita. Porque você vê, não falta água em Israel, não é? E um país que não tem uma gota d'água no seu solo. Então a água vem por causa de 3 meses de chuva. É a dependência que haja chuva para que haja sobrevivência. Uma vegetação maravilhosa. Planta, como é que essas plantas são tão viçosas? Como é que essa vegetação ela é tão produtiva? De que maneira? Porque alguns fazem aquedutos. Aquedutos são tubulações de água que levam água dessas cisternas para algumas vegetações, mas são alguns casos. Então, ou seja, toda a sobrevivência de Israel é garantida através de milagre. Então, ou seja, é um povo que é um povo muito temente a Deus, um povo que busca muito, que ora muito, porque eles sabem que para cada dia eles dependem do milagre de Deus. Se eles não acreditarem em milagre, não tem sobrevivência em Israel. Você entendeu? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? E é sobre essa dependência que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu falei que essa noite a gente vai estar ministrando sobre o tema, né? Sobre o título Milagres no Mar da Galileia. Porque Jesus, ele ensinou para a gente exatamente tudo, assim, dos grandes ensinos que Jesus quis ficasse registrado no meu coração e no seu coração, é que nós aprendêssemos a depender de Deus. Amém? Quando a gente aprende a depender de Deus, nós seremos bem-sucedidos como os judeus são. De todos os prêmios nobres da paz que foram entregues à humanidade, a maioria, quem ganhou foi os judeus. Então, o judeu é bem-sucedido, por quê? Porque é um povo que aprendeu, como eu falei para vocês, eles aprenderam a depender de Deus. Eles não ficam estressados, estavam lá comemorando tabernáculos, porque eles sabem que a chuva que eles precisam vai cair em dezembro, janeiro e fevereiro. Eu fiquei pensando em algumas pessoas aqui do Brasil, ansiosas. Já pensou, meu Deus, o que vai acontecer? Se não chover, tem gente que morreria com antecedência. Mas eles estão lá comemorando porque eles sabem que a chuva que eles precisam, Deus vai mandar dezembro, janeiro e fevereiro. Se não chover, eles morrem de sede lá. Mas eles sabem que a chuva que eles precisam, Deus vai mandar nesses próximos 3 meses. Então, e Jesus, aqui nesses milagres no Mar da Galileia, ele deu esse ensino para a gente. E é um dos desejos de Jesus que esse ensino fique gravado nos nossos corações. A depender de Deus. Para quê? Para a gente ser para nós nos tornarmos pessoas mais tranquilas. Porque a ansiedade, o desespero, deixa a gente, sabe, a gente perde o foco, a gente perde a razão, a gente fica doente, a gente adoece por causa de ansiedade. E aí, quando a gente aprende aqui, né, esse ensino de Jesus, aprenda a depender de Deus. E no Mar da Galileia, aconteceram 4 milagres, onde Jesus deu esse ensino, a depender de Deus. O que eu quero que você entenda, a mensagem que eu trouxe do meu coração, para compartilhar com vocês logo nesse primeiro culto, é isso. Aprendam a depender de Deus, confia, Deus vai suprir as suas necessidades.
a chuva que você precisa vai cair. A chuva que você precisa vai cair. A provisão que você precisa virá, porque você serve ao mesmo Deus que manifesta esse poder em Israel. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Eu quero que você repita comigo: o meu sucesso está diretamente relacionado à minha dependência de Deus. Vou repetir: o meu sucesso está diretamente relacionado à minha dependência de Deus. Quanto mais eu depender de Deus, mais garantia de sucesso eu tenho para a minha vida. Quantos aqui querem ser bem-sucedidos? Levante as mãos. Então, para que você seja bem-sucedido, o teu sucesso está diretamente relacionado à sua dependência de Deus. Quanto mais você depender de Deus, quanto mais você descansar no Senhor, quanto mais você confiar em Deus, mais tranquilo você vai poder ficar, e com certeza você vai conseguir o teu sucesso, você vai conseguir a tua vitória. Eu estou falando aqui para vocês, o povo de Israel depende totalmente de Deus. Eles ficam esperando 3 meses de chuva para abastecer eles de água, porque da terra não tem água. Então é isso que o Senhor quer que a gente aprenda. Depender de Deus é a receita do sucesso. Confiar em Deus é a receita do sucesso. Nesses 4 milagres que Jesus realizou no Mar da Galileia, ele aprendeu isso para a gente. O primeiro milagre que Jesus realizou, eu vou colocar aqui 4 milagres, não vou colocar em ordem de acontecimento não, mas 4 milagres que aconteceram no Mar da Galileia, onde Jesus ensinou para os seus discípulos a dependerem de Deus. Nada de ficar ansioso, nada de ficar desesperado, né? Confia no Senhor, descansa. A chuva que você precisa para a sua vida vai vir no tempo certo. É só você confiar em Deus. Olha aqui, 4 milagres que Deus realizou, 4 milagres que Jesus realizou no Mar da Galileia. Primeiro, Jesus acalma a tempestade que assolava o barco enquanto dormia na proa. Isso aconteceu no Mar da Galileia. Toda vez que na Bíblia você vê escrito Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, né? Lagoa de Genezaré, tudo isso se refere à mesma coisa. Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, Lagoa de Genezaré, tudo isso refere-se ao Mar da Galileia. Que na realidade, o Mar da Galileia não é um mar, é uma grande lagoa de água salgada. Quem conhece a Lagoa de Araruama aqui? Então a Lagoa de Araruama não é um mar, é uma, né? Você tem mar em Cabo Frio, você tem mar em Búzios, você tem mar em Arraial do Cabo, mas em Araruama, você tem Araruama, em Guaba Grande, São Pedro de Aldeia, você tem uma grande lagoa de água salgada. O Mar da Galileia é exatamente isso. O Mar da Galileia é uma grande lagoa de água salgada, e essa água salgada vem do mar Mediterrâneo. Então, ou seja, é uma grande lagoa. Então, por isso que você vê Mar de Tiberíades, né? A Lagoa de Araruama, ela alcança Iguaba Grande, ela alcança São Pedro de Aldeia, mas ela continua sendo chamada de Lagoa de Araruama, né? Então o mar da Galileia, só que lá assim, o Mar da Galileia, quando está em Tiberíades, ele recebe o nome de Mar de Tiberíades, né? Quando está Lago de Genezaré. Então, independente, esses 3 nomes, né, que você encontra na Bíblia, todos eles se referem ao Mar da Galileia. E aí Jesus estava nesse mar, né, no Mar da Galileia, nessa lagoa, nessa grande lagoa de água salgada. Jesus estava no barco com seus discípulos, dormindo, e de repente o que aconteceu? A Bíblia diz uma grande tempestade. E lá, né, eu perguntei isso para a guia, mas eu conheço a Lagoa de Araruama lá, e não existe, como é que fez ondas numa lagoa? Então ela diz que até hoje, quando os ventos lá são muito fortes, porque lá é deserto, né? É um clima de deserto, tem aquilo muito aberto. Então, quando os ventos são muito fortes, até hoje, faz onda de 4, 5 metros de altura, mesmo numa lagoa. Porque você sabe que o que provoca onda são os ventos, né? São ventos e os movimentos que existem debaixo da água. Então, por isso que até hoje, mesmo sendo lagoa, até hoje fazem ondas muito fortes. Porque eu perguntei, como é que teve tempestade numa lagoa dessa? Perguntei para a guia. E ela falou, não, até hoje existem movimentos embaixo da água e ventos muito fortes que fazem ondas ainda se levantarem, não é? Então o que acontece? Nesse momento aqui, Jesus estava com os seus discípulos nesse Mar da Galileia. Jesus estava descansando, estava dormindo, né? Dando descanso ao seu corpo físico, ali na proa do barco, e de repente veio uma tempestade como essa. Ondas muito fortes começaram a bater no barco. A Bíblia diz que os discípulos ficaram desesperados, e eles foram perguntar para Jesus, Jesus, não se te dá que morramos?
olha aí a ventania, olha aí a tempestade, está todo mundo em agonia, está todo mundo desesperado por causa da tempestade. E tempestade significa o quê? Tempestade significa os momentos de luta, os momentos de adversidade, os momentos de tribulação que a gente vive na nossa vida. Quantas tempestades de vez em quando assolam nossa vida, não é? E como os discípulos, né, nós também ficamos às vezes desesperados. Parece que Jesus não está na nossa vida, parece que a gente não serve ao Deus de Israel, a gente esquece da nossa fé, e a gente fica tão desesperado como os discípulos ficaram. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer vários milagres, mas mesmo assim ficaram desesperados na hora da tempestade. Quando uma tempestade vem na sua vida, como é que você fica? Como é que você fica quando uma grande adversidade se levanta? Aumenta meu retorno, por favor, que a minha voz está... Como é que você fica? Pode aumentar mais, aumenta mais. Só o retorno, isso, para ouvir bem minha voz, pode aumentar. Amém, tá bom. Como é que você fica quando uma grande tempestade alcança a sua vida? Você fica naquele nervoso, aquela, né? Como os discípulos. Os discípulos, embora Jesus estivesse no barco, quando veio a tempestade, eles ficaram desesperados. Assim como nós. Nós subimos à igreja aos domingos, às quartas-feiras, frequentamos nossa célula, confiamos em Deus, mas quando acontece alguma coisa, a gente fica desesperado. E os discípulos ficaram a mesma coisa. E perguntaram: Jesus, não se te dá que morramos? Aí a Bíblia diz que Jesus levantou, acalmou o vento, acalmou a tempestade, fez o mar se acalmar, fez a tempestade passar, não é? Por quê? Então o que acontece? E aí os discípulos, e aí Jesus acabou repreendendo os discípulos. Olha, vocês não têm fé? É como se Jesus tivesse dito assim para eles: eu estou aqui com vocês no barco, e mesmo eu estando no barco, vocês estão com dúvida? Mesmo eu sendo o Senhor da vida de vocês, mesmo eu sendo o mestre de vocês, quando vem uma tempestade na vida de vocês, vocês acham que eu vou deixar essa tempestade destruir vocês? Que fé é essa que vocês têm? Que fé, que significado de fé é essa que vocês têm? Que mesmo me servindo, mesmo sabendo que eu estou com vocês no barco da vida de vocês, quando vem uma tempestade, vocês ficam apavorados. Então o que Jesus ensinou aqui para a gente? A depender de Deus, a depender dele. Olha, se eu estou no barco da sua vida, que venha a tempestade, que venha, sabe, chuva forte, deixa vento forte. Se eu estou no barco da sua vida, deixa acontecer o que tiver que acontecer, porque não vai te fazer mal, porque eu estou presente. Então aqui é uma lição de dependência, é Jesus ensinando aquilo que o povo de Israel vive. Vai chover, a chuva que a gente precisa vai cair. Nós confiamos em Deus. Então a mesma coisa, Jesus está no barco da sua vida, sim ou não? Então se Jesus está no barco da sua vida, mesmo que você esteja vivendo uma tempestade, uma adversidade, Ele não vai deixar essa tempestade te destruir. Ele não vai permitir que essa tempestade acabe com a sua vida. Pelo contrário, Ele vai permitir que você saia dessa tempestade mais forte. Você pode aplaudir o Senhor? Então está aqui, ó, uma vez no Mar da Galileia, Jesus, através de um milagre, ensinando os discípulos, ensinando a nós a dependermos dele. Ainda que tenha adversidades, ainda que tenha lutas, se Jesus está no barco da nossa vida, vamos confiar, a gente depende dele, é ele que vai fazer o milagre. Depois, um outro momento, foi uma outra tempestade, um outro milagre, uma outra tempestade, uma grande tempestade. Só que dessa vez Jesus não estava no barco. Esse primeiro milagre que eu compartilhei com vocês no Mar da Galileia, Jesus estava no barco. Ele acordou, levantou, mandou o vento se acalmar, mandou a tempestade calar, enfim, ele fez com que a tempestade passasse. Ele não permitiu que aquela tempestade acabasse com os discípulos dele, com a vida dos discípulos dele. Agora ele ficou assustado com a falta de fé dos discípulos. Mesmo ele estando no barco, os discípulos ficaram apavorados. Outro milagre que aconteceu no Mar da Galileia, os discípulos dessa vez estavam sozinhos no barco, Jesus não estava. E aí de repente aconteceu a mesma coisa, vento forte, movimentos no fundo da lagoa, lá do mar, e aí daqui a pouco uma grande tempestade de novo se instala no Mar da Galileia, e Jesus não estava. E aí o que acontece? Jesus tinha colocado, embora Jesus não estivesse com os discípulos no barco, mas se você vai ler o texto sagrado, você vai ver que ele mandou os discípulos entrarem no barco e atravessar o mar. Se Jesus mandou você fazer alguma coisa, pode ficar despreocupado que Ele está contigo.
Ele não estava no barco, mas ele mandou os discípulos: olha, entrem no barco, vão indo na minha frente, que eu encontro vocês lá do outro lado. E aí o que aconteceu? Os discípulos, obedecendo a Jesus, entraram no barco e foram atravessar como Jesus mandou. Só que no meio do caminho uma grande tempestade. E aí disseram: agora a gente vai morrer. Olha aí a tempestade aí, olha os ventos fortes. E daqui a pouco, no meio daquela tempestade, eles olham assim, já era noite, eles conseguem ver o quê? Eles veem Jesus andando sobre as águas. Aí quando eles veem Jesus andando sobre as águas, o que eles fazem? Aleluia! Jesus chegou, foi isso? Foi isso, gente? Não. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, sobre o mar da Galileia, se aproximando do barco onde eles estavam, eles pensaram que era o quê? Um fantasma. Eles ficaram apavorados. Já não chega a tempestade, agora tem um fantasma também para acabar com a gente. E aí o que acontece? Jesus anda sobre as águas, se aproxima deles, eles assustados, e aí Pedro diz assim: olha, se tu és o nosso mestre mesmo, manda que a gente ande sobre as águas. E aí, qual foi o único discípulo que teve coragem de sair do barco? Pedro. Pedro sai do barco. Pedro andou ou não andou sobre as águas? Andou. Pedro saiu do barco e andou. O mesmo milagre que Jesus fez, ele proporcionou ao seu discípulo fazer. Pedro anda sobre as águas. Só que quando Pedro deixou, ficou impressionado com aquela tempestade, ele tirou o foco de Jesus e ficou impressionado com a tempestade, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Aí Jesus pegou a mão dele e levantou. Como é que Pedro voltou para o barco? Jesus pegou Pedro no colo? Não. Pedro voltou para o barco o quê? Andando sobre as águas, igual Jesus dois. Ó. Imagina, Pedro e Jesus andando sobre as águas, voltando para o barco. E aí de novo, Jesus está ensinando o quê? Diga assim, dependência. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está ensinando mais uma vez dependência. Olha, eu falei para vocês, quem foi que mandou os discípulos atravessarem o mar? Quem foi que mandou? Jesus. No meio do caminho veio uma tempestade. Jesus permitiu que a tempestade acabasse com a vida deles? Não. Eles mais uma vez ficaram desesperados, mais uma vez ficaram nervosos, mais uma vez ficaram inquietos. Mas o que aconteceu? Jesus foi ao encontro. O que eu quero que você entenda é que quando Jesus não estiver no barco, ele vai ao seu encontro, mas ele não vai deixar que mal nenhum te aconteça. Ele não vai deixar que tempestade nenhuma acabe com a sua vida, porque você é alguém que depende totalmente de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Então, 2 milagres, Jesus acalmando a tempestade. Mais um milagre que acontece no Mar da Galileia, na chamada ministerial. Quando Jesus está começando o ministério dele e convocando seus 12 discípulos para formar a equipe de 12 dele, ele encontra Pedro pescando. E aí Pedro está lá pescando, foi a passagem que a gente leu em Lucas capítulo 5. Pedro tinha trabalhado a noite inteira, gente, pescando. Vocês imaginem, lá as pessoas que sobrevivem, Hoje a cidade de Jerusalém está muito moderna, tem muita gente trabalhando lá em outros setores, mas antigamente o trabalho lá era pesca e agricultura e criação de animal, Então você tinha que ter uma dessas 3 atividades econômicas. E Pedro era um pescador. Então você imagina um chefe de família que trabalhou a noite inteira e não pescou exatamente nada. Eu acredito que Pedro estava aqui pensando: o que eu vou dar de comer para os meus filhos, O que eu vou dar de comer? Como é que eu vou levar para minha, o que eu vou levar para minha família? O que eu vou levar para casa? Como é que eu vou levar um sustento para minha casa, para minha família? A gente não sabe se Pedro tinha filhos, Mas a família dele tinha a família dele. Como é que eu vou levar o sustento para minha família? E aí Jesus aparece, exatamente como está aqui, diz assim: fala o seguinte, você volta de novo, vai para as águas mais profundas e chega lá, lança a rede de novo. Ora, um pescador tarimbado que nem Pedro, que passou a noite inteira pescando, aí chega de manhã cedo já, o dia amanheceu, ele volta com o barco totalmente vazio. Aí aparece alguém na praia, que até então Jesus não era conhecido. Jesus aqui está começando o ministério dele. E aí chega e fala: faz o seguinte, volta, vai lá no fundo, vai mais para o fundo, vai para águas mais profundas, você ficou muito no raso não se consegue nada. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: no raso não se consegue nada, meu irmão. Pergunta se você quer mais de Deus. Vai mais para o fundo. Então olha, vai mais para o fundo, no raso não se consegue nada, vai mais para o fundo. Aí ele mandou que Pedro fosse mais para o fundo. Falou: chega lá, lança a rede de novo. Aí o que Pedro respondeu?
exatamente o que está escrito aqui. Olha o que Pedro responde. Eu passei a noite inteira trabalhando, mas na tua palavra, porque Pedro já tinha ouvido falar de Jesus, né, dos milagres de Jesus que tinha começado a operar no Caná da Galileia. Olha, eu não consegui nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Passei a noite inteira, mas sob a tua palavra, confiando na tua palavra, eu vou novamente lançar a rede. Agora, eu, com a minha experiência de pescador, eu passei a noite inteira pescando e não consegui nada. Então a minha experiência de pescador diz o seguinte, que se eu voltar para lá de novo eu vou me arrebentar, porque a minha experiência de pescador diz o seguinte, é muito mais fácil pescar de noite do que de dia. A pesca de noite é muito mais fácil. Eu passei a noite inteira e não consegui pescar nada. Então, de acordo com a minha experiência de pescador de anos e anos e anos, eu não voltaria, porque a minha experiência diz que eu não vou conseguir nada. A lógica da pescaria me diz que eu não vou conseguir nada. Agora, debaixo da tua palavra, porque o Senhor está mandando, eu vou voltar. E aí Pedro volta, lança a rede, e o que acontece com a rede? Volta cheia de peixe. Quase que o barco de Pedro vai o quê? Vai a pique. Porque o que Jesus está ensinando mais uma vez aqui? A depender dele. Com a sua experiência, com o seu trabalho, você não conseguiu nada. Agora, debaixo da minha palavra, na minha dependência, eu trouxe para a sua vida tudo aquilo que você precisava. A preocupação que você estava com o seu sustento, né, eu resolvi tudo isso quando você acreditou, quando você confiou, quando você descansou em mim. Então, mais uma vez, mais um milagre que acontece no Mar da Galileia, e mais uma vez, Jesus está ensinando o quê? A depender dele. A sua pesca não depende das coisas humanas, a sua pesca depende de Deus. O sucesso da sua pesca, o que você precisa para a sua provisão, o que você precisa para o seu sustento, não está na esfera humana, está nas mãos do Senhor, e no tempo de Deus você vai receber. Então, mais uma vez, Jesus está ensinando o quê? Ele está ensinando aquilo que o povo de Israel vive todo dia. Vai chover, daqui a 3 meses vai cair chuva, vai encher nossas cisternas, e a gente de novo vai ter chuva, vai ter água para o ano inteiro. Então é um povo que aprendeu a depender de Deus, e Jesus, como um judeu, ele está ensinando isso para os seus discípulos. Aprendam a depender, aprendam a confiar. Não entre em desespero, não entre em pânico, porque o que vocês precisam, no momento certo, vai ser liberado da parte de Deus. Deus não vai deixar você morrer de fome, Deus não vai deixar você desamparado, Deus não vai deixar você morrer. Na hora certa que você precisa, vai chegar. Aprenda a depender de Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Quarto milagre. Quarto e último milagre no mar. Eu não estou falando da região da Galileia. Na região da Galileia, Jesus fez muito mais milagres. Eu estou falando de 4 milagres que ele fez no mar da Galileia. Deu para entender? Porque se você vai pegar a região da Galileia, Jesus fez muito mais milagres na região da Galileia. Eu estou falando do milagre que ele operou no mar da Galileia. 2 vezes acalmou a tempestade e 2 vezes ele fez uma pesca maravilhosa. Essa aqui foi a primeira pesca, quando ele está chamando Pedro e seus discípulos para o ministério. Aí Pedro ficou tão assim encantado com aquele milagre, de tudo aquilo que ele precisava, né, veio para as suas mãos, que ele falou assim, Jesus, ele ficou maravilhado. Aí Jesus falou o que para ele? Largue suas redes, venha após mim, que eu vos farei o que? Pescadores de homens, pescadores de almas. Aí ele larga tudo, abandona tudo e vai servir a Jesus, vai seguir a Jesus, amém? Aí o que acontece? Jesus morreu, foi crucificado, os discípulos ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Aí de novo está Pedro agora. Pedro largou tudo e foi acompanhar Jesus. Só que Jesus morreu, foi crucificado, morreu, e Pedro ainda não sabe, e os discípulos ainda não sabem que Jesus ressuscitou, porque a primeira vez que Jesus apareceu, ele apareceu para as mulheres, né? Foi para Madalena e um grupo de mulheres que foram ao sepulcro. Lembra da história, amém? Um grupo de mulheres de manhã cedo foram ao sepulcro, e quando chegaram no sepulcro, o que aconteceu? A pedra estava removida e o túmulo estava vazio. Então, ou seja, a primeira vez que Jesus aparece, ele aparece para as mulheres e diz assim para as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aqueles que estão vivos? E então as mulheres reconheceram que era Jesus.
Então, as mulheres foram as primeiras a verem Jesus, as mulheres que serviam Jesus, as diaconisas de Jesus, foram as primeiras a ver Jesus. Porém, os discípulos não sabiam ainda. Então, o que Pedro aqui estava pensando? Bom, a gente serviu a Jesus durante muito tempo. Foram 3 anos servindo Jesus, né? 3 anos acompanhando Jesus, 3 anos fazendo parte da equipe de 12 de Jesus. Ele agora morreu, eu vou voltar para a minha atividade econômica. Pedro era o quê? Pescador. E outros discípulos de Jesus também eram pescadores. Então Pedro chega para os seus discípulos e diz assim: olha, agora a gente não tem mais o que fazer, nosso mestre morreu, vamos voltar a ser pescador. E aí Pedro faz o quê? Pedro de novo vai para a praia, lá no Mar da Galileia, pega o seu barco, leva o barco, passa a noite inteira pescando. Olha só que coisa interessante, exatamente o mesmo quadro que tinha acontecido há 3 anos atrás. O mesmo quadro que aconteceu quando Jesus chamou os discípulos para serem, né, seus seguidores, serem discípulos dele, agora de novo está acontecendo. Só que agora os discípulos já tinham servido Jesus durante 3 anos. Até então o que eles sabiam é que Jesus tinha sido crucificado, estava morto. Então agora vamos voltar a fazer o que a gente fazia antigamente. A gente largou nossa atividade, a gente largou tudo que a gente fazia para seguir Jesus. Ele agora morreu, né? Só que Jesus, enquanto esteve aqui, nesses 3 anos de ministério junto com os discípulos, ele falou para os discípulos que ele ia ressuscitar. Só que os discípulos tinham esquecido disso. Foi muito rápido, parece que eles esqueceram disso. É que nem você vem todo domingo na igreja e você ouve falar que Jesus vai voltar. Só que você, será que vai voltar? Você tem hora que parece que você esquece disso. E os discípulos também foi muito rápido. Durante os 3 anos Jesus ensinou a eles: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, importa que o Filho do Homem, Jesus ensinou isso, mas eu vou ressuscitar. Só que eles tinham esquecido dessa promessa. Então Pedro falou o seguinte: bom, vamos voltar às nossas atividades econômicas, vamos voltar a pescar. E aí Pedro volta a pescar, e aí quando Pedro está lá pescando, daqui a pouco, quando ele volta da pescaria frustrado, porque não conseguiu pescar nada, ele vê um homem sentado na praia. Ele não conheceu esse homem, porque, né, esse homem era Jesus ressurreto, mas ele não conheceu. E esse homem ressurreto diz assim: o que aconteceu, rapaz? O que houve? Ele: passei a noite inteira pescando, não consegui nada. O mesmo cenário, a noite toda pescando. Aí Jesus de novo diz assim para ele: vai, né, e lance mais uma vez a sua rede. Exatamente o que Jesus falou quando chamou ele para o ministério, Jesus está chamando ele agora, fazendo, né, mantendo acesa a chamada de Pedro. Olha, e Pedro até então não tinha reconhecido. Aí Pedro vai e faz o que Jesus mandou, sem reconhecer que era Jesus. Voltou, jogou a rede. Quando jogou a rede, o que aconteceu? De novo, muitos peixes, né? Dessa vez foram 153 grandes peixes, né? Fora os outros peixes pequenos. E aí outros vieram ajudar. Quando eles chegam na praia, Jesus já estava com peixe assando. Amém? Defunto não come peixe, né? Então Jesus estava lá. Aí quando Pedro chegou, aí ele falou: peraí, eu lembro o que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás aconteceu uma cena parecida com essa. Eu estava aqui pescando, passei a noite inteira pescando, não consegui pescar nada, e Jesus mandou eu voltar e pescar de novo. Será que esse aí é Jesus? Será que de novo está acontecendo essa cena para lembrar da fidelidade, lembrar do amor, lembrar do compromisso que Deus tem comigo? E aí é nessa hora que Pedro reconhece Jesus. Porque quando ele volta para a areia, Jesus já está com peixe lá pescando, já está lá assando um peixe, fez uma fogueira, e Jesus estava lá com um peixe assando. Aí nessa hora, né, que Pedro vai e lembra de tudo que aconteceu, e aí ele vai e reconhece Jesus, e foi aquela festa que eles reconheceram Jesus agora ressurreto. E aí Jesus então se apresenta para eles, né, e aí eles reconhecem Jesus, e começa aquela festa, começa aquela adoração. Aí mais uma vez o que? Jesus aqui monta de novo esse mesmo cenário, para fazer Pedro lembrar que ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Deus da provisão, ele continua sendo Jesus da nossa vida, aquele que provê as nossas necessidades. Então, queridos, esses 4 milagres que Jesus operou só no Mar da Galileia, foram 4 milagres onde Jesus ensinou textualmente para os seus discípulos: vocês precisam viver confiando na dependência de Deus. Assim como o povo de Israel confia
que a agricultura vai ser boa, porque vai acontecer um milagre, e as frutas a água que as frutas precisam, sabe, de maneira sobrenatural vai ser provido. A água que os animais precisam, de maneira sobrenatural vai ser provida. A água que eles precisam vai ser provida. 7 dias de festa, louvando e agradecendo a Deus pela presença de Deus no meio deles, e sabendo que é a presença de Deus no meio deles que vai garantir 3 meses de chuva para que eles possam viver em abundância. Eu quero dizer para você que o que garante o que você precisa na sua vida não é o seu trabalho. O que garante o que você precisa na sua vida não é as suas habilidades, não é aquilo que você sabe fazer. A garantia que você vai ter tudo que você precisa na sua vida é a presença de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé, Ministério de Louvor.